aqui é Nemiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Um anime que retorna aqui no canal é Dororo, que por sinal teve um ótimo episódio, finalmente voltou a ter episódios muito bons. E caramba pessoal, a gente teve muita coisa tensa acontecendo. E com relação ao Hyakumaru, eu acho que o Hyakumaru pode se tornar um grande vilão, a depender da perspectiva que você olhe as ações dele. Mas também ele pode ser um herói. Vamos falar disso aí porque ficou bem tenso aí a relação com todo mundo ali, como todo mundo está se envolvendo nessas treta toda. No fim das contas, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. O que acontece é que a gente está vendo ali a situação que foi instaurada, que é no caso a Dororo sendo sequestrada. O filho do Daigo está realmente extremamente pistola, viu ali seus amigos de infância perderem os braços. Uma coisa interessante que acontece também é que, além disso tudo, o Hyakumaru ele começa a ficar muito mais furioso. Eu falei disso no episódio anterior, que é bem provável que ele iria ficar extremamente furioso pelo fato da Dororo ter sido levada, pois Dororo é a única coisa que mantém ele são e que mantém ele calmo, tendo em vista que ele tem um carinho muito grande por aquela garota. Ele ama ela de fato, de uma forma com que ele não ama qualquer outra pessoa. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que ele acaba se juntando com um outro personagem, que seria no caso aquele cavalo que reviveu, voltou aí dos mortos e renasceu com grande poder. E no caso renasceu como se fosse uma espécie de demônio ou algo do tipo. Mas a gente sabe muito bem que nem todo demônio é maligno na obra de Dororo. A gente já viu mesmo uma aranha que era boa, que era do bem. Então a gente tem aí, no caso, aquele cavalo que só quer se vingar contra todos os humanos que maltrataram ele e separaram ele de seu filho. No fim das contas, a Dororo está presa. A gente vê aí que a amiga de infância do filho de Daigo, ela tá bem mal, onde até mesmo ela tá com as chagas dela ou qualquer outra doença que ela tenha muito avançada por conta do esforço e até mesmo dela ter lutado e perdido o braço, avançou mais ainda, onde a gente mesmo vê que no final de tudo a personagem tá quase para morrer, velho. Ela tá muito fraca mesmo. Onde, de fato, o príncipe não quer nem saber e tenta até mesmo chegar até ela, conversar com ela e tal, mas não dá muito certo, tendo em vista que no fim das contas, né, ninguém ia deixar ele entrar ali sabendo que ela tá com a doença e pode ser contagiosa. No final de tudo, a gente tem uma relação entre a mãe de Hyakumaru com o Dororo, ou melhor, a Dororo. O que acontece é que a Dororo acaba sendo libertada por ela, ela chega lá onde ela está presa, liberta e vai caminhando com ela para uma saída secreta. E a gente mesmo vê que enquanto vai acontecendo isso, ela meio que vai tentando se redimir, contando alguns fatos e o ponto de vista dela da história. A gente sabe muito bem que ela sempre fala que ela aceitou que foi culpa dela de ser sacrificado. É e não é. A gente sabe muito bem que ela fez aquilo que qualquer outra mulher faria, né? Na época que o anime se passa. Ela vai obedecer ao seu senhor, porque a mulher não tem muito realmente autoridade acima disso. No fim das contas, o que acontece é que ela começa conversando com a Dororo, onde tem a mesma até um momento que a Dororo fica abraçada com ela, escondida em sua manta, porque alguns guardas quase viram ela. E nesse momento é até bonitinho porque ela lembra da mãe dela novamente. Sempre ela tá lembrando de sua mãe. Um carinho que ela tinha muito grande com ela. Porém, ela perdeu ela muito cedo, né? Então isso é realmente bem fresco na memória dela. E é até bonito ver isso, esse momento da mãe do Hyakumaru com a Dororo. No final de tudo, eles conseguem sair do palácio, conseguem fugir. E no momento que elas estão se separando, onde até mesmo a mãe do Hyakumaru até já tinha falado algumas coisas bonitas sobre a relação dela amar o Hyakumaru para a Dororo até mesmo fala que gostaria de dizer que ela de fato foi salva pela mãe do Hyakumaru. E isso seria bom, né? Traria mais uma calma no espírito de Hyakumaru, que está extremamente furioso. Mas o interessante de tudo isso é que quando a Dororo vai, a mãe também vai atrás. Ela não consegue ficar, ela fica inquieta e acaba indo junto. Onde até mesmo a gente vê que elas pegam um barco para ir em direção a onde qualquer lugar que esteja aí o Hyakumaru. E enquanto isso, o Hyakumaru vem passando por vários lugares, destruindo tudo, matando todo mundo, com muita fúria, com muita raiva.
acabando com a vida da galera. Realmente os caras tá pistola pra caramba. Não só ele, como também aquele cavalo lá que virou um cavalo demoníaco lá bugado. Uma das coisas importantes relacionadas àquele demônio principal lá que não conseguiu pegar a vida do protagonista pela defesa lá da Deusa da Misericórdia, ele simplesmente ainda está ativo e ele tem um desejo de pegá-la. Porém, não pode fazer isso, pois o protagonista não morreu. O protagonista teria que morrer. E aí é que a gente vê que aquela garota, que seria a irmã do carinha ali, que é amigo de infância do filho do Daigo, ela acaba indo até, no caso, o local, o Salão do Inferno, e quando chega lá, começa a querer fazer outro contrato com o monstro, né? Até mesmo os outros personagens chegam e vê aquela situação ali, e é bem tenso, porque ela pede para que o monstro leve a vida dela, garantindo a ela força, poder, para que possa destruir, no caso, o protagonista. E o monstro diz que não pode fazer isso. No caso, o contrato teria que ser finalizado com a vida do protagonista. Então, sem a vida do protagonista, não tem como firmar o contrato originalmente feito. Então, ela não teria como pegar outra vida e, no caso, criar a vida, né, o demônio ali. O interessante de tudo isso é que a gente vê um momento bonito de como é a personalidade da mãe de Hyakkimaru. É totalmente ao contrário do esposo dela, né? Ela é muito caridosa, gosta de ajudar, onde até mesmo está ajudando os pobres e os que estão ferrados ali. O povo conhece que ela é a esposa do Daigo, mas já respeita muito, tendo em vista que ela, de fato, é uma boa pessoa. Então não tem por que a galera querer fazer maldade com ela. Isso é interessante de ver. Mas no fim de tudo, tá todo mundo lascado ali na vila, onde por sinal elas chegaram lá por sorte, né? Porque salvaram ela quando elas caíram de rio abaixo. E o mais interessante de tudo isso é que quando elas estão indo atrás do protagonista, a gente tem um momento final que aí foi o que mais me empolgou nesse episódio, que me deixou assim bem empolgado, que é justamente a revelação do que aconteceu com os personagens com relação com um novo contrato aí com o demônio e também o protagonista e aquele cavalo, que por sinal o seu filho ainda está vivo e está à sua espera. E a gente vê que quando eles estão indo em direção à cidade, eles já tinham destruído pra caramba, já tinha acabado um monte de coisa, e eles já acabam encontrando os três, velho, os dois irmãos, e aí o próprio irmão dele, né, no caso o filho de Daigo. E nesse momento a gente bem vê que eles estão transformados. Cada um dos irmãos que perderam os braços conseguiram os braços de volta, no caso tem mesmo até uma marca mostrando ali que eles estão recuperados, foram uma coisa mágica, e também a gente vê que os olhos do Hyakkimaru está com seu irmão. Então tá no rosto dele, velho. Tanto ele tem o olho normal voltado, como também ele tem um olho a mais. Ficou muito bizarra a transformação. Então a gente vê aí dois lados, né? A gente vê um cara que tá matando, fazendo uma chacina, destruindo tudo, e na perspectiva do povo de Daigo, ele seria o grande demônio que estava trazendo destruição. Mas a gente tem a perspectiva do protagonista, né? Que a gente sabe muito bem que ele está olhando para o irmão dele e só vê pessoas ruins, demônios que estão fazendo coisas ruins, com interesses próprios. Mesmo que seja para salvar as pessoas ali da situação, tudo, mas é tudo pela nação dele e não por ser bom. Tendo em vista que ninguém merece ter seu corpo levado por um demônio para poder ajudar os outros. Quem foi que decidiu isso? Quem decidiu foi um cara lá, que é o pai dele, que abandonou ele, velho. Então é duas metades aí de opiniões que é bem tensas. Eu tô curiosíssimo a ver o que vai acontecer nessa última batalha, nesse confronto entre eles dois. E eu tô com medo, velho. Eu tô achando que pode acontecer da mãe dele morrer nessa resenha aí. Eles podem chegar ali no momento da guerra e acabar sendo atacado e até mesmo morrer. Isso vai ser tenso se acontecer. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera!